Molly. Solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e no episódio de hoje eu vou contar um triste segredo sobre a história da família Weasley. Um segredo que eu tenho certeza que poucos fãs sabem, uma coincidência, eu não sei se eu posso chamar de segredo, coincidência, mas é uma história que envolve a senhora Weasley e que é bastante triste. E eu já peço desculpas se minha voz der umas falhadas durante o episódio de hoje, juro que eu já passei da fase de pré-adolescente, é que a garganta tá meio zoada. É difícil falar da família Weasley e não lembrar de um dos momentos mais tristes da Molly, a mãe, que acontece lá em Ordem da Fênix, o 5º livro. A cena foi cortada no filme, um dia eu vou falar de uma cena no Observatório Potter que não foi cortada, mas esse dia não é hoje. A cena que eu vou falar envolve a senhora Weasley e o seu bicho papão. O Harry acorda durante a noite e ele ouve a senhora Weasley chorando bastante e gritando ridículos. O ridículos é aquele feitiço que transforma o bicho papão, o seu maior medo, em algo engraçado. Só que isso não estava acontecendo. Naquele determinado momento nós vemos todos os Weasley mortos. Isso mesmo, então vocês imaginam o susto do Harry quando ele desceu as escadas e viu o corpo do Rony estendido, que na verdade não era o seu corpo, e sim o bicho papão da Molly. Essa com certeza foi uma das cenas mais tristes de todos os Harry Potters. Primeiro, porque nós vemos qual é o maior medo da senhora Weasley, que é ver todos os seus filhos mortos e pensar que uma dessas, pelo menos o Fred, né, um dos seus filhos morreu em Relíquias da Morte e era o maior medo dela. E nós também vemos o corpo do Harry, isso mesmo, o corpo do Harry nessa cena do bicho papão. Isso prova que a senhora Weasley considerava ele um dos seus filhos, né, um dos membros também da família Weasley. Fiquem tranquilos, esse não é o segredo, pois está nos livros, mas existe uma sub-história, uma trama envolvendo a senhora Weasley que é muito triste. A senhora Weasley tinha 2 irmãos, nós podemos falar do Gideon Prewett e também do Fabian Prewett. Esses 2 irmãos foram mortos durante a Primeira Guerra Bruxa, lá na primeira ascensão de Lord Voldemort. A senhora Weasley ela amava demais os seus 2 irmãos, reparem bem nas iniciais dos nomes deles, Fabian e Gideon, G e F, as mesmas iniciais dos seus filhos gêmeos, Fred e George. Lembrando que é George no português, mas no inglês é George, que começa com G e não com J. Então, para explicar essa coisa das iniciais. Caso você nunca tenha lido os livros, talvez você não lembrasse desse momento, né? Que a senhora Weasley tinha irmãos, que eles foram mortos por comensais da morte durante a Primeira Guerra Bruxa, mas tem ainda algo a mais nessa história. Ela sempre guardou o relógio, um relógio de pulso de um dos seus irmãos, o Fabian, durante todo esse tempo, durante os acontecimentos de todos os livros de Harry Potter. E existe um determinado momento da história que ela entrega esse relógio do Fabian para o Harry como presente de 17 anos. E pra mim essa é a maior prova que o Harry sempre foi um membro da família, que ela sempre considerou ele como um de seus filhos, e um momento muito triste, mas ao mesmo tempo muito emocionante, que envolve a senhora Weasley. E eu tava relendo a Ordem da Fênix, pelo menos essa parte do bicho papão, que ela vê todos, que ela fala ridículos, vê todos os filhos mortos, e a gente para pensar como às vezes a sub-história de algum personagem, ela é muito triste, ela é muito emocionante, e nós ficamos sabendo muito pouco sobre isso. Esse foi o objetivo do Observatório de hoje, fazer vocês entenderem um pouco mais da complexidade e também da profundidade da sub-história de alguns personagens de Harry Potter. É claro que eu quero falar sobre elas durante vários episódios. Existem personagens como Dino Thomas, Seamus Finnegan, Neville, que tiveram um passado muito triste. Então nós devemos falar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios. E esse triste segredo, essa coincidência envolvendo a senhora Weasley, ela perdeu um dos seus irmãos, o Fabian, durante a Primeira Guerra Bruxa, e perdeu um dos seus filhos, o Fred, durante a Segunda. Com certeza uma dor que a senhora Weasley nunca vai esquecer, é de perder os irmãos, perder um dos filhos. Por isso eu digo, J.K. Rowling, eu não sei por qual motivo você matou o Fred, porque a senhora Weasley e a família Weasley é uma família muito bonita junta, sabe? Não precisava disso, não precisava matar o Fred, senhora. Eu sempre vi a família Weasley como aquela família unida, eterna, que todos vão viver pra sempre, sabe? Não quero imaginar o Sr. Weasley morrendo, a senhora Weasley, sabe?
Eu sempre imaginei a família Weasley como aquela família unida, aquela família que o Natal, o Ano Novo é sempre gostoso, e quando você me tira um membro da família Weasley, a situação começa a ficar bem complicada. Por isso eu digo que a morte do Fred foi talvez uma das mais desnecessárias de todos os livros, provavelmente a morte mais triste, mas desnecessária sim. Esse episódio foi para vocês entenderem que existem sub-histórias, histórias muito profundas de personagens de Harry Potter que você conhece. Caso você tenha gostado de saber um pouco mais dessa história da Senhora Weasley, deixe o seu like e principalmente se inscreva no canal nesse botão vermelho inscrever-se, que automaticamente você está inscrito e não vai perder mais nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos fãs de Harry Potter e me siga em todas as redes sociais. Meu Twitter é Thiago Novaes, Instagram é Thiago Novaes. Curta a página lá do canal e não esqueça de conhecer a loja redutodonerd.com.br com muitos produtos e novidades de Harry Potter, sempre é o primeiro link aqui da descrição do vídeo. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!